Olá, bom dia. Pois é, os canadenses não ligam muito para frio e para inverno, não. O cara tá com kitesurf, a temperatura tá beirando 0 graus, né? Hoje ainda deve nevar mais tarde, mas é o espírito canadense. Não liga muito para frio. Tem que gostar de frio para viver nesse país. Vamos começar a falar daqui a pouco sobre tudo que está acontecendo no mundo da ufologia. Vamos falar sobre as novidades e sobre as repetições dos assuntos, estão sempre se repetindo, né? A história do Corey God, que muita gente me pergunta para falar sobre o Corey God, William Tompkins, Bob Dean. Vamos conversar sobre eles daqui a pouco, em casa, no quentinho. Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta. Uma boa tarde. Tempo bom em Toronto, nós estamos com 7 graus positivos. Pois é, parece que o inverno foi embora, mas é só por enquanto. Tem essas ondas, né? Então, anteontem nós estávamos debaixo de uma tempestade de neve, com temperaturas de 0, -1, -2. Quando é muito frio não neva, as pessoas dizem que se enganam. A neve acontece nessas circunstâncias, né? Entre 0, 1, 4 graus negativos, não muito mais. Depois que neva, pode ser que esfrie mais. Mas o tempo está melhorando, a primavera está chegando. A marmota Phil diz que o inverno será curto esse ano. É o que todo mundo espera. Mas nós vamos começar a falar sobre Corey God. É o assunto que causa polêmica para todo lado. Corey God tem uma quantidade incrível de seguidores, de pessoas que gostam do que ele fala. Todo mundo tem uma opinião do Corey God. Para o mal ou para o bem. Eu junto com eles o William Tompkins, em quem ele se baseou, sempre trabalha. O William Tompkins morreu há pouco tempo, acho que em 2018. Ele se baseia, todas as histórias que ele conta são muito semelhantes às histórias de Júlio Verne, Edgar Rice Burroughs, o próprio escritor do Vril, né? As histórias das lendas germânicas, da Terra Oca, do mundo subterrâneo, nada disso é novidade. Ele só coloriu mais essa história. Não que não existam outras dimensões, não que não existam seres interdimensionais, é da maneira que ele coloca. Como eu falei no início, quando você se coloca como porta-voz de um ser, a coisa é muito mais séria. É para ser levado a sério, não é brincadeira. Eu estou aqui, vou dizer, como se eu chegasse para vocês, eu sou o porta-voz do comandante tal, da nave tal, e começa um discurso incrível. Não é por aí. A ufologia sofre com esse tipo de coisa, e sofre muito. Vai sendo ridicularizada, e eles vão arregimentando um monte de gente. Bom, nós temos aí nessa esteira a menina, ela é muito bonita, a Zahana, né, a russa. Nós temos a história do famoso piscar de olhos dela como se fosse reptiliano. Esse é um truque que hoje em dia é comum em qualquer produção de cinema. Quem acompanha o mundo dos filmes de ficção científica vê coisas incríveis que eles hoje... Aqui em Toronto é uma das cidades de maior produção cinematográfica do mundo. Uma grande maioria dos filmes americanos de ficção são produzidos aqui, desde o Arquivo X. Esse truque do olho piscar, eu quero vê-la fazer aquilo em frente a uma equipe de oftalmologistas. Então, olha, é mais uma religião que nasce, mais uma religião ufológica, é a ufolatria.
Assim como a Latra, a organização que se espalha pelo mundo inteiro. Eles têm inclusive livros como se fossem bíblias, livros de meditação. Essa coisa virou uma febre. É a Latra, é o pessoal, os arqueturianos, são os pleidianos, são pessoas que falam sobre os 49 raios de luz. Eu não sei por que 49, mas acontece que na prática não resolvem nada. Eu gostaria de desafiar esse povo todo para fazer uma sessão prática em frente ao Hospital do Câncer, lá no Rio de Janeiro. Eu conheço muito bem. Na Praça Cruz Vermelho, segunda-feira, chegavam as combis e as vans do interior com as criancinhas que queriam fazer quimioterapia com a cabeça raspadinha, crianças que jamais vão fazer 15 anos, saber o que é o amor, tomar um banho de mar, não vão saber nem o que é amar. Quando eles começarem a fazer milagres nessa esfera, nessa área, eu vou ser o primeiro a fazer a propaganda deles. Por enquanto, para mim, é apenas uma onda, uma maneira desonesta de ganhar dinheiro. A ufologia é bem mais séria do que isso, mas é impressionante como eles crescem a cada dia. Como eu disse, ganhar dinheiro não é nenhum crime. As pessoas trabalham vendendo seus livros de ficção, fazem pesquisas, os ufólogos fazem pesquisas, produzem seus livros, vão a campo, futucam as bibliotecas do governo americano, do governo brasileiro. No Brasil tem a revista UFO, que faz um trabalho incrível. Pessoas que fazem trabalhos numa exopolítica, com a preparação do nosso planeta para a chegada desses ETs reais, que não tem nada a ver com Blue Avians, ou com esses pleidianos, ou com a Latra, né, ou com Sheilianas, que não apresentam nada de concreto, apenas mensagens que não tem nenhuma diferença de uma sessão espírita, de um candomblé, apenas mudou o nome. São seres que se aproveitam e se incorporam aqui nos corpos de terrestres, porque eles precisam de corpos, eles não têm corpos. Seres interdimensionais, eles não têm como vir para essa densidade da terceira dimensão fácil. Isso abre um leque para tudo quanto é tipo de charlatão possível para crescer, né? O Corey God, como esses outros, como David Wilcock, entre outros, eles se baseiam em pesquisas já feitas. Vão lá onde já foi feita a pesquisa, onde tem uma brecha, eles entram ali e criam sua própria história. Então você tem o charlatanismo, você tem a esquizofrenia, tem as pessoas que só querem aparecer. Então saber separar o joio do trigo que é importante. Quem é que está falando em ufologia séria, quem é que está de palhaçada, quem é que está com desonestidade. Porque é uma área extremamente volátil. A ufologia, quase todo mundo tem razão e quase todo mundo não tem razão. Nós precisamos de provas palpáveis, então vamos trabalhar com evidências. Essas evidências eu posso checar com outras, e aí puxa vida, isso aqui realmente tem fundamento. E o fenômeno existe, ele está aí, à nossa frente. Quando um governo americano faz, eu já falei em outros vídeos, né, convoca o Senado para estudar o assunto, quando a Marinha publica os vídeos, embora não fale a palavra UFO, quando o Pentágono fica nessa briga com o Luiz Elizondo, a coisa tem um vulto incrível. São milhares de relatos das forças aéreas do mundo inteiro, das marinhas do mundo inteiro, de pessoas honestas, com um padrão de honestidade incrível dando seu relato. Eu prefiro, inclusive, pesquisar e trabalhar em cima de relatos mais antigos, antes dessa onda toda da internet. Hoje qualquer um publica o que quer na internet. E com a facilidade de fazer uma computação gráfica, com um excelente programa, você faz coisas incríveis, então fica difícil separar o joio do trigo. Então a pesquisa é super importante. Antes de acreditar que uma coisa é real, que aquela pessoa está falando a verdade, pesquise bastante. Vá atrás de paralelos. Às vezes você não encontra referência nenhuma, eles têm perfis falsos. Você vê aí o perfil do LinkedIn do Corey God. Não são pessoas más, nem o que eles falam é do mal. Para entrar no clima, nada como Chateau Picard. Uma homenagem a esse grande ator, uma homenagem ao filme que está aí agora. E nós vamos falar muito ainda sobre Star Trek. Tem muito a ver com todo esse assunto que nós estamos levantando nesses vídeos. Um brinde. Pois é, nós podemos ficar horas falando sobre essa turma que trabalha com Corey God, que faz parte da equipe dele, como David Wilcox, né, e William Tompkins. Ele se baseia muito no trabalho do William Tompkins, que, legadamente, ele diz que trabalhou em várias empresas de aviação nos Estados Unidos, em departamentos que chamam de think tank, grupo fechado, que ficam
que inclui vários especialistas e cientistas de uma determinada área trabalhando isolados, completamente protegidos ali com uma verba especial. Né? Então, David Wilcock, ele é um palestrante profissional bem conhecido, né? Ele tem aparecido em vários canais da History Channel, Discovery, etc. Ele diz que é um pesquisador que está ajudando a expor a história real das explorações espaciais da humanidade. Ele diz que hospeda ensinamentos e divulgação de sabedoria em Gaia, é um especialista em ciência da consciência e novos paradigmas da matéria e energia. Todos eles têm esse título pomposo, que não quer dizer nada. Nada palpável, nada disso é verificável. Ensinamentos de sabedoria, especialista em ciência da consciência, novos paradigmas. Então, é incrível. Todos eles usam esses títulos pomposos. Tem um site chamado Hackjob. Tem um artigo sobre Corey Gotti intitulado Vídeo de gigantes adormecidos em câmaras de êxtase prontas para despertar. É por aí a história, né? Além de não identificar nada, de não falar nada que você possa, mínima pista, sentir a veracidade do que ele está falando. Essa coisa cresce cada vez mais. De acordo com Corey Gotti, existem várias dezenas de locais da Terra contendo os chamados seres em êxtase. A cada país que ele vai fazer uma palestra, ele diz que existe uma cidade subterrânea ali perto, com seres pertencentes àquele país, ajudando ali. Ele sempre vai se adaptar às circunstâncias. Ele diz que essa turma está numa câmara de dilatação de tempo capaz de diminuir o tempo em relação ao mundo exterior. Segundo David Wilcock, alguns desses seres eram antigos habitantes da Era Atlântica, ou mesmo ETs que vieram à Terra para participar da evolução solar e planetária que está ocorrendo. Essa história de evolução, de evoluir para a quinta dimensão, sexta, sem que ninguém saiba o que é isso. Fala em física quântica. A pessoa, para falar de física quântica, o mínimo que tem que ter é um PhD em física atômica. Ele vai fazer 5 anos de universidade, depois vai fazer um mestrado, mais os 2 anos de PhD, de doutorado, para poder discutir física quântica. Não é assim. Virou modismo essa história de física quântica. A coisa é muito mais complexa. Né? Ele fala que esses ETs vieram à Terra para causar a elevação energética, que é tão poderosa que aparentemente chama a atenção de muitas raças de ETs diferentes de vários propósitos. Então, imagina se o governo americano, que condenou aquele rapaz, o Snowden, a prisão perpétua por revelar alguns segredos militares, quando ele trabalhava no serviço secreto da CIA, no Havaí. Só por causa disso, o cara foi condenado à prisão perpétua. Então, vamos falar daqui a pouco de um inglês que penetrou, esse realmente penetrou nos serviços de defesa americana como hacker, e foi uma briga jurídica de mais de 10 anos, porque os Estados Unidos tentando extraditar, que a Inglaterra extraditasse ele para os Estados Unidos, eles pegariam no mínimo 70 anos de cadeia. O cara está falando que é representante de uma raça extraterrestre, que é embaixador, que tem acesso que foi soldado celeste, soldado espacial. Isso tem aparecido no Brasil, agora tem um monte de soldado espacial aparecendo. Esses caras são charlatões. Eles estão querendo ganhar dinheiro fácil à custa da credibilidade das pessoas. Ele fala das esferas azuis ajudando o nosso planeta. Tem sempre esses títulos pomposos. Passarinhos, né? Blue Avians. A esfera da aliança está cooperando numa aliança de programas espaciais secretos indígenas na Terra. Existe um projeto espacial secreto, ninguém tem dúvida, nós vamos continuar a falar sobre isso. Existe um projeto paralelo, não só nos Estados Unidos, como na Rússia, como na China. Esses países estão trabalhando com entidades, sim, mas não é esse carnaval que está aparecendo aí. Você imagina se o presidente Trump não ia chamar o Corey Gotti no Senado para prestar depoimento. O mínimo, estão tratando esse camarada como um ator, como é tratado aqui. Um palestrante, um contador de histórias, que daqui a pouco vai estar fazendo um filme na Disney. Ele mesmo já falou sobre isso. Então é bom abrir o olho, prestar atenção. Né? O currículo do Wilcock, por exemplo, os livros dele são muito interessantes, mas como livro de ficção. Nós estamos falando de ufologia. Toda essa história atrapalha aí muito a ufologia séria. Eles são, pelo menos, que você pode achar que são agentes de desinformação. Ou então malandros mesmo, estão na malandragem ganhando o dinheiro deles. Todo mundo está carente para encontrar um salvador da pátria. Todo mundo quer um ET que desça aqui, me abduza e me tire daqui, dessa porcaria, que esse planeta está confuso. Todo mês vai aparecer uma novidade. Eu comentei em vídeos passados, né? Sempre tem ou um ataque de falsa bandeira, agora é o vírus, que não é nada mais do que uma gripe. Está matando tanto quanto a gripe normal.
se não for essa, depois que passar a onda desse vírus, virar uma outra, porque os globalistas, os caras que estão por trás, eles não vão deixar que haja paz. E eles vão tentar tumultuar um processo de abertura que está acontecendo, em conta-gotas, mas está acontecendo. Bom, agora o outro lado. Tem um lado sério nessa história, sim. Por incrível que pareça, tem. Eles se aproveitaram desse lado sério. Quando foi criar a Força Espacial Secreta Solar Warden, né, seria essa Força Espacial Secreta, mas quando a Força Espacial Real foi revelada ao mundo em 2002, né, esse USS Spacecom foi imediatamente absorvido pelo Comando Estratégico da Força Aérea dos Estados Unidos. E aí a Solar Warden recebeu um novo nome de código, né, um novo nome. De fato, todos os centros de comando espacial dos Estados Unidos foram absorvidos para serem ocultos da vista do público. E agora foi criada a Força Espacial pelo Trump, é oficial. Tem uma equipe trabalhando nessa Força Espacial que não tem nada a ver com a Força Aérea, é completamente separada. Então já tem um fundo de verdade, alguma coisa, como eu sempre falo, existem mentiras inseridas nas grandes verdades e grandes verdades inseridas nas pequenas mentiras. Eles fazem uma confusão incrível. A proposta do presidente Trump foi em 2018, né, para a criação da Força Espacial, como um corpo espacial que já estava em funcionamento. Ele só oficializou. Né? Todas essas medidas entraram em conformidade com a Solar Warden. E David Wilcock, Corey Godd, William Tompkins, cada um desses se considerou o proprietário das ideias. Eles se acham que eles é que criaram essa história. É muito engraçado. E eles brigam por aqui, viu? Tem um processo ou outro, tem uma confusão como em todo lugar. Os projetos são idênticos, né, ao Star Destroyer, que o William Tompkins alegadamente desenhou. O William Tompkins diz que ele desenhou, ele trabalhou em projetos de naves espaciais com sistema antigravitacional com 1 milha de comprimento, a menor. 1 milha, para quem não sabe, a milha náutica é 1.852 metros, quase 2 quilômetros, mas uma nave dessa. Ele fala de naves de 4 quilômetros. É loucura, feito no estado de Utah, em outras regiões secretas dos Estados Unidos. Imagina com milhares de astrônomos no mundo inteiro, com telescópios sofisticadíssimos aqui no Canadá. Os astrônomos têm telescópios carésimos, de 50, de 100 mil dólares. O cara planta o telescópio dele lá no interior, está observando o céu, e não vão ver uma nave dessa? Com todo o sistema de ocultamento que alegadamente elas têm? Distúrbios eletromagnéticos, distúrbios na atmosfera, todo o nosso planeta é vigiado por uma quantidade gigantesca de satélites espiões, tomando conta. Tudo que entra na atmosfera é detectado. Tudo, qualquer coisa. Então eles sabem muito bem dos UFOs que entram, que saem, de toda essa turma que entra e sai do planeta o tempo todo. Descobrir qual é a agenda, que é isso que nós estamos discutindo. Mas esses camaradas às vezes atrapalham. Mas aí o lado da história que é interessante é o Gary McNaughton. Esse é incrível. Esse rapaz, ele é de Glasgow, na Escócia, né? Ele é britânico. Ele é conhecido por ter sido um dos maiores hackers que já existiu no mundo. Ele nasceu em 10 de fevereiro de 1966. Ele é administrador de um sistema, ele trabalhava, né, como administrador de sistemas. E em 2002 ele foi acusado de perpetrar o maior hackeamento de computadores militares de todos os tempos. Embora o próprio McNaughton afirme que ele estava apenas procurando evidências da existência da energia livre, né, antigravitacional, e o encobrimento da atividade OVNI, entre outras tecnologias potencialmente úteis ao público. E isso foi em 16 de outubro de 2012, após uma série de procedimentos legais na Grã-Bretanha. A secretária do Interior, Theresa May, retirou sua ordem de extradição para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estavam loucos para botar a mão nele. Ele foi preso, ele teve processos judiciais, ele passou por processos de extradição, foi feito um apelo à Câmara dos Lordes na Inglaterra, o governo britânico bloqueou a extradição, existe uma campanha de suporte para ele, é impressionante, né? Ele foi acusado de invadir 97 computadores militares da NASA, militares e da NASA nos Estados Unidos, durante um período de 13 meses entre fevereiro de 2001 e março de 2002, na casa da sua tia e da sua namorada em Londres, usando o nome de Solo. Ainda tem que usar a piada inglesa, né?
As autoridades americanas declararam que ele excluiu arquivos críticos dos sistemas operacionais, desligou a rede de 2.000 computadores do Distrito Militar de Washington, do Exército dos Estados Unidos, isso durante 24 horas. McNaught também postou um aviso no site militar. Sua segurança é uma porcaria. Após os ataques de 11 de setembro de 2001, ele excluiu os registros de armas da Estação de Armas Navais de Early, tornando a sua rede de 300 computadores inoperante e paralisando o sistema de entrega de munições que iam para a frota da Marinha, né, da frota atlântica da Marinha dos Estados Unidos. O McNaught também foi acusado de copiar dados, arquivos e contas e senhas de seu próprio computador. As autoridades americanas declararam que o custo de rastrear e corrigir os problemas que ele causava era superior a $700 mil. Embora não admitisse que constituía evidência de destruição, McNaught admitiu deixar uma ameaça nos computadores. Sua segurança é uma porcaria. A política externa dos Estados Unidos é semelhante, compara o que ele fez semelhante ao terrorismo, né? Então, ele provocou uma queda de segurança muito grande nos Estados Unidos. Ele colocou lá a mensagem: eu sou solo e vou continuar a perturbar vocês nos níveis mais altos. Mas o mais interessante vem daqui a pouco. Pois é, incrível o McNaught, né? Ele admitiu, eu não vou ler todo o processo que ele passou, que é muito extenso, é um processo demorado. Quem quiser procurar na internet, tem no Wikipedia, em vários artigos sobre o Gary McNaught. Ele admitiu ainda em muitas declarações públicas que obteve acesso não autorizado ao sistema de computadores nos Estados Unidos, incluindo aqueles mencionados nas acusações do governo americano. Ele afirma que a sua motivação foi extraída de uma declaração feita no Washington no Press Club em 9 de maio de 2001 pelo Disclosure Project, que foi encontrar evidências de OVNIs e tecnologia antigravitacional e a supressão da energia livre. Em uma entrevista televisionada no programa Clique da BBC de Londres, McNaught afirmou que ele era capaz de entrar nas redes militares simplesmente usando um script Perl. Isso você tem, qualquer um pode baixar esse script, que procurava senhas em branco e, em outras palavras, o relatório sugere que havia computadores nessa rede com as senhas padrões ativas. Ele declarou que no Disclosure Project, que ele disse que as pessoas eram confiáveis, muito confiáveis, e todas diziam que sim, existe uma tecnologia OVNI, existe a tecnologia antigravidade, existe a tecnologia de energia livre e ela é extraterrestre na origem. Eles capturaram naves espaciais e fizeram a engenharia reversa. Isso nós já sabemos, tem sido discutido o tempo todo, desde Roswell. Ele disse que a investigação sobre uma alegada fotografia da NASA de que no prédio 8 do Johnson Space Center mostram evidências bem claras de embarcações de naves OVNIs. Ele confirmou isso comparando os originais brutos com as imagens processadas. Ele afirmou ter visto uma imagem detalhada de algo não feito pelo homem, em forma de charuto, flutuando acima do hemisfério norte, e assumiu que sua visão seria interrompida devido à hora. Ele não tinha um time que ele podia pegar essas imagens. Ele não pensou em capturar a imagem porque estava deslumbrado. Sempre tem uma desculpa, né? E, portanto, ele não pensou em protegê-lo com a função de captura de tela no software no momento em que sua conexão foi interrompida. O sistema interrompeu a transmissão, o que ele estava vendo. Descobriram que ele estava invadindo lá. Tudo isso é bem documentado. Em 2006, um pedido da Lei de Liberdade de Informação foi apresentado à NASA para todos os documentos pertencentes a Gary McNaught. Os documentos da NASA consistiam em artigos impressos no site /Doot, mas nem outro documento foi relacionado. Isso foi consistente com os funcionários da NASA navegando em artigos da internet sobre Gary McNaught. Os registros dessas atividades de navegação são de domínio público. Eles tanto ficaram cismados que foram lá verificar o Gary McNaught. Os documentos da FOIA foram enviados à internet para revisão e pode ser baixado por qualquer um, tem lá, quem quiser pesquisar. Ele disse que viu uma relação de oficiais não terrestres. Ele apresenta essa relação de oficiais não terrestres, ele cortou os nomes de alguns, foi censurado, de comandantes de oficiais que comandavam naves não terrestres com o nome de cada uma delas. Isso também ficou muito estranho. Então você vê que tem sempre uma ponta, né? Corey Gold, aquela turma toda,
aproveitam daquele que realmente foi lá e futucou o sistema de defesa americano, publicou a sua história, então o cara pega aquilo ali e monta a sua outra história em cima disso. Então há um fundo de verdade, sim. Não existe dúvida nenhuma que há um projeto paralelo em andamento. Se ele está funcionando a todo vapor, eu acho que não, porque o nosso mundo não estaria assim. Há uma briga de facções no planeta o tempo todo, não existe como colocar um período de paz no nosso planeta, porque há uma briga muito grande pelo poder, pelo domínio do planeta Terra. Existe uma Star War lá fora de verdade, e por baixo dos panos, como se diz, né? Ele diz que uma das publicações dele diz que um insider que tem transportadores espaciais gigantescos, sim, que foram secretamente construídos e implantados pela Marinha desde o final da década de 70. Eu não acredito muito nisso ainda, não. Ele mostra várias reportagens sobre relatos dele sobre pedidos de patentes, de naves antigravitacionais, etc. É muito grande, o trabalho dele é gigantesco, quem quiser pesquisar vale a pena, porque aí vocês vão ver como é que o grande teatro funciona, né? Como é que as pessoas copiam informações, criam suas próprias histórias. Pois é, para encerrar, eu vou falar sobre um comentário colocado no dia 20 de julho de 2017, onde o Richard Dolan, eu gosto muito dele, ele escreveu um livro After Disclosure, depois da abertura. Eu fiz alguns vídeos baseados nesse livro dele, um trabalho fantástico dele de uma ficção de como ficaria nossa sociedade, a nossa civilização depois de uma abertura, fosse ela conta-gotas, fosse ela unilateral, alguém no país declarando, ou uma facção extraterrestre resolver aparecer de vez. Então ele dá vários exemplos de como a coisa aconteceria. E uma das previsões dele, esse livro de 2012, é que seria em conta-gotas, uma delas é o que está acontecendo. Mas ele teve uma reunião com o Corey God, numa entrevista, tentando fazer perguntas ao Corey God, que não respondia nada. Ele sempre foi uma evasiva, parece político, né? Não responde a pergunta que você fez. Ele fala uma outra coisa completamente diferente, que não tem nada a ver com aquilo que você perguntou. Isso foi em 16 de julho, o principal historiador de OVNI, Richard Dolan, né, publicou um artigo escrevendo suas opiniões sobre como avaliar indivíduos que alegaram ter conhecimento e experiência direta sobre programas espaciais secretos, que é o que mais tem hoje. Como eu disse, até no Brasil está aparecendo. Não porque seja Brasil, porque tem francês, tem todo mundo está dizendo agora que foi soldado espacial. Ele explica sua simpatia pela opinião que esses programas existem e de que pessoas passaram por esses programas onde ele tem ou deseja apresentar o que sabem. No entanto, ele descreve seu ceticismo geral sobre certos indivíduos que não apenas afirmam ser denunciantes com conhecimento detalhado sobre o programa espacial secreto, mas que também alcançaram um certo grau de aceitação do público ao mesmo tempo que não fornecem evidência alguma para apoiar suas reivindicações. Quando se trata de reivindicações significativas feitas, realmente elas não são grandes reivindicações, né? Mas elas trazem apenas, mostram que essas pessoas estão fazendo isso atrás de dinheiro e de fama. Então ele diz que é preciso que haja um padrão mais alto de seleção. Ele parece um cara legal, com uma história bem detalhada, mas na verdade ninguém acredita nele. Pessoas sérias não vão acreditar. Tem uma história muito interessante e, inclusive, ela vai cair no gosto da maioria das pessoas. Todo mundo gostaria de que essa história fosse real. Ele fala aquilo que as pessoas querem ouvir e não é verdade. Ele descreve 3 denunciantes em particular que se apresentaram e ganharam um nível de atenção do público com suas reivindicações incríveis, né? É o André Basiago, o Randy Kramer e Corey God, junto com o David Wilcock. Ele diz que cada um desses indivíduos afirma ter ido a Marte por longos períodos de tempo e voltaram numa escala de tempo mais novo. Quer dizer, isso já é muito explosivo, o suficiente. Se alguém fala que foi a Marte, todos os governos do mundo inteiro iam querer esse cara junto. Não, eu quero que vão sequestrar esse cara e deve ter muita informação. O Gary McNaughton, que disse que penetrou, foi provado que ele penetrou no sistema de defesa americano, está condenado. Se ele sair da Inglaterra, ele é preso. Ele tem que se esconder. Então não tem evidência. O Richard Dolan ressalta a falta de evidência significativa que nós precisamos levar
contra esses denunciantes. Isso é uma coisa perigosa para os pesquisadores sérios. Eles atrapalham toda a pesquisa ufológica. Ele continua: eu devo enfatizar que nenhum desses autores de denúncias alegou que um investigador independente pode confirmar. Tudo é baseado na confiança ou na fé, ou você acredita ou não. Ele diz que, na melhor das hipóteses, eles são delirantes, na pior das hipóteses, mentirosos, patológicos e com esquizofrenia. Né? Ou então eles acreditam mesmo. Esquizofrenia é isso, você acredita naquela história que você inventou na sua cabeça. Não tem como. Isso não invalida, como eu falei, acabei de falar, o projeto secreto está aí. Mas essas histórias deles são incríveis. Ele recebeu vários e-mails, inclusive do Corey God, aí se apresentou numa entrevista, o Corey God não responde coisa nenhuma, fica falando abobrinha, né? Então ele disse que é preciso, o Richard Dolan acha que, como eu também acho, é preciso tomar muito cuidado com isso. É preciso, como eu falei no início do vídeo, comparar, verificar, duvidar, ver o mínimo de lógica. Tem que ter um mínimo de lógica. Se eu declarar aqui agora nesse vídeo que eu fui um soldado espacial, que eu trabalhei em Marte, o Serviço Secreto Canadense entra na minha porta daqui a 2 minutos. É isso. Não faz o menor sentido. Não é? Então é isso aí. Não é para quem gosta, quem acredita, como eu disse, é uma questão de fé. Se você acha que isso te faz feliz e você gosta, vai em frente. Como diria um canadense, good for you, né? Go ahead, vai em frente, não fique infeliz. Se você gosta, mas trata-se muito parecido com um sistema religioso. Nenhuma diferença, ok? Até já.